Hoje nós vamos estudar a lição 12, que traz por título A Urgência do Discipulado. O texto áureo da nossa lição diz assim: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está registrado em Mateus, capítulo 28 e versículo 19. A verdade prática da nossa lição: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, 16 a 20, também em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Em Mateus 28, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a urgência do discipulado. Vamos ao nosso ponto de introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Ou seja, cada igreja local ela tem responsabilidade com o discipulado. Isso é desde o princípio. E é de grande importância que esse que aceitou Jesus como Salvador, ele passe pelo trabalho de discipulado. Ou seja, ele seja ensinado a viver uma vida com Cristo. Não uma vida de qualquer maneira ou da mesma forma que ele chegou, mas que ele possa viver uma vida transformada, imitando os passos de Cristo, fazendo parte da igreja como membro, agora como novo membro e sendo discipulado, ou seja, sendo ensinado como a servir melhor a Cristo. Vamos ver agora o ponto 1, o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, ser discípulo é ser seguidor. Ser discípulo é ser aluno, é ser aprendiz, é ter Cristo como o nosso mestre, como aquele do qual nós devemos seguir os seus passos. Isso é ser discípulo de Cristo. No ponto 1 do 1, diz o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Como está registrado em Mateus capítulo 5 e versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Ou seja, os discípulos estavam presentes, seguindo a Jesus no tempo da sua evangelização.
no tempo em que ele estava ali falando com a multidão. Os discípulos estavam ali aos seus pés, também ouvindo aquilo que ele tinha para falar, como seus seguidores. E eles chamavam a Cristo de Mestre. Também em João capítulo 2, versículo 12, diz assim: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Também lembrando aqui da presença dos discípulos na vida de Cristo, seguindo os seus passos, aprendendo com ele todos os dias. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se das instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. 3 áreas da vida, são 3 áreas importantes da nossa vida. O desenvolvimento espiritual, que nós precisamos ter de como nos aproximar mais de Deus através da pessoa de Cristo. O desenvolvimento emocional, para que nós sejamos pessoas equilibradas com a ajuda do Espírito Santo, e também um desenvolvimento social, para que nós saibamos ter comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor. Esse social fala da sociedade, fala do nosso próximo. Então, é importante nesses aspectos da nossa vida, nós sermos desenvolvidos como discípulos de Cristo, como seguidores dele. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, como está registrado em Romanos, capítulo 12 e versículo 7. Todo aquele que ele vai se colocar na posição de mestre, daquele que vai ensinar, daquele que vai discipular alguém, daquele que vai ensinar alguém a seguir os passos de Cristo, ele precisa fazer isso com dedicação. Ele precisa fazer isso com muito cuidado, assim como está registrado na palavra de Deus. No ponto 2, a grande comissão. E o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é Mateu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Ou seja, como mandamento, ele é uma ordem, ele não é uma opção, é uma necessidade que nós façamos discípulos, é uma necessidade que nós levemos essa palavra até aquele que está necessitado de seguir os passos de Cristo. Ele vai ser então discípulo de Cristo através de nós que vamos fazer deles discípulo. O discipulado aí não é uma opção, é considerado um mandamento que diz ide, ide. Ide significa vá. Aí está dando uma ordem para nós. Não está perguntando se você quiser ir, se você pode ir ou quando você pode ir. O Senhor deixou uma ordem para nós. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Ou seja, ide, fazei discípulo em todas as nações. Aí coloca o discipulado não como opção, mas como mandamento. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, como está registrado em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ou seja, os pontos doutrinários que Jesus ensinou está relacionado a isso aqui, ensinando a guardar todas as coisas. Então, aquilo que os discípulos de Cristo aprenderam, eles deveriam fazer novos discípulos para que eles também aprendessem e seguissem
os passos do Mestre, fazendo novos discípulos. Assim como esse evangelho chegou até a nós, nós precisamos fazer com que esse evangelho chegue a mais pessoas. Vamos fazer mais discípulos de Cristo. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, os discípulos de Cristo estavam fazendo o ID, do qual Cristo propôs para ele. E eles estavam perseverando, ou seja, eles estavam fazendo a vontade de Cristo para as suas vidas. Eles perseveravam, eles não estavam desanimados. Eles estavam trabalhando com perseverança, eles estavam trabalhando com afinco, com vontade de fazer novos discípulos. No ponto 3, educação cristã. A doutrina dos apóstolos, como está registrado em Atos capítulo 2, versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, como está registrado em João capítulo 14 e versículo 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós não estamos sozinhos para fazer discípulos. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que nos ajuda nessa tarefa. Nós não estamos desamparados. Portanto, o Senhor tem proporcionado a nós a capacidade, através do Espírito Santo, de fazer novos discípulos, de levar esse evangelho, fazendo novos discípulos, ensinando a todas as gentes como ser discípulos de Cristo. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte, a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Ou seja, quando nós pretendemos ensinar a levar alguém a Cristo, nós também precisamos aprender. Ninguém pode se levantar para ensinar se ele não sentou para aprender. Então, é necessário que antes de nós fazermos novos discípulos, nós sejamos também os discípulos que vai aprender a palavra de Deus. Antes de levantar para levar uma palavra a alguém, primeiro nós precisamos estudar. Como a Igreja de Cristo, para fazermos novos discípulos, nós temos que estar preparados. E para estarmos preparados, nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos atos, no nosso viver diário. Não somente estudar a palavra de Deus, mas também viver a palavra de Deus. Vamos para o ponto 2. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Vamos aprender um pouco sobre essa trilogia. Primeiro, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, como está registrado em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 2, que diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Uma palavra muito gloriosa. Lembreis das palavras que primeiramente foram ditas.
primeiramente pelos profetas, e depois pelo Senhor e Salvador, e depois ainda diante da igreja pelos apóstolos. E hoje elas estão ainda sendo faladas através da igreja de Cristo, a palavra gloriosa de salvação. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estavam aos cuidados dos apóstolos, seguindo os seus ensinamentos. Mas não eram os ensinamentos dos apóstolos, era aquilo que eles haviam aprendido de Cristo. Isso eles estavam ensinando. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Então, primeiro a revelação veio através da pessoa de Jesus Cristo e depois os discípulos, através do Espírito Santo, eles estavam levando a mensagem da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, como está registrado em Atos do capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, que diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Dando continuidade aqui, nós vimos que os discípulos fizeram tudo conforme Cristo havia lhes ordenado, como mandamento. Na atualidade, não temos apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda ensinam a palavra de Deus, e isso através da Bíblia. Hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e, através dela, nós podemos aprender e também podemos ensinar. Falamos aqui a respeito da palavra. Toda a igreja, ela precisa ser alimentada da palavra. Tendo culto ou não tendo culto, todo aquele que se torna discípulo de Cristo, ele precisa ser alimentado pela palavra. E a palavra de Deus nós temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, que através do Espírito Santo, ele também nos ensina. Através da palavra de Cristo, na leitura da palavra de Deus, na meditação desta palavra, o Espírito Santo é aquele que nos auxilia todos os dias. Vamos falar agora do ponto 2 da comunhão. Ter tudo em comunhão e partilhar da mesma crença é a comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou um acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo, como está no Salmo 133, o versículo 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aqui, então, fala da comunhão com Deus, mas também com a comunhão com o próximo. Nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. Então, aqui, ó, comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoas com o seu próximo. E nunca o ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. Mas como nós entendemos isso? A nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão com o próximo. Nós jamais poderemos ter comunhão com Deus se nós não temos comunhão com os nossos irmãos, se nós não temos comunhão com o nosso próximo. A nossa comunhão com Deus, ela também será impedida. Então, aqui fala da importância da comunhão com os irmãos para nós mantermos a nossa comunhão com Deus. A comunhão com os irmãos está na linha horizontal da nossa vida, daqueles que estão aqui ao nosso lado.
E a nossa comunhão com Deus está no sentido vertical da nossa vida. Então, se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, nós não podemos ter comunhão com Deus. A nossa comunhão, ela é interrompida. E Moisés tenha falado com Deus face a face. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus com os crentes da nova aliança. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo que nós hoje recebemos através da nova aliança. Apesar deles terem falado com Deus, apesar de serem considerados amigos de Deus, eles não provaram dessa mesma comunhão que nós temos hoje na nova aliança. Porque nós recebemos o Consolador, nós recebemos o Espírito Santo. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a comunhão com Deus depende da nossa comunhão aqui na terra com os nossos irmãos, e é esta comunhão que nós temos através do Espírito Santo, que faz com que nós tenhamos a comunhão com Deus e também a comunhão com os nossos irmãos, através da pessoa do Espírito Santo, que faz com que nós sejamos pessoas melhores, que faz que nós sejamos pessoas mais tolerantes, pessoas que conseguem perdoar, pessoas que conseguem conciliar, pessoas que sabem conviver com as outras pessoas. Isso sim é comunhão. Não a comunhão com o mundo, não aceitando tudo que o mundo traz para nós, mas uma comunhão fraterna, na qual nós podemos levar Cristo até essas outras pessoas. No ponto 3, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Em Atos 4, capítulo 4, versículo 32. Em Atos 4, 32 diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aí fala de coinonia, fala de unidade, diz respeito aí o coração ao centro da vida, a mesma inclinação, a alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos que tinha um para com o outro. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. E também em João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 16 e 18, diz assim: conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. No versículo 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, cada um fazendo a sua parte com uma unidade da igreja, como aquele que se preocupa com o outro, como aquele que aquilo que dói no seu irmão, dói também em você. Isso se chama unidade. Isso se chama fazer parte dos membros do corpo de Cristo. Assim precisa ser a igreja. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Isso fala de comunhão. No ponto 4 diz assim: o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança e no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão.
e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Nós também fazemos parte dessa grande comissão. Todo aquele que já aceitou Jesus como Salvador faz parte dessa grande comissão. E a grande comissão recebeu um mandamento, recebeu uma ordem. Ide, pregai as nações. Então, nós recebemos também essa ordem. Nós também fazemos parte dessa comissão. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos também estar imbuído como os apóstolos, em levar a palavra de Deus, em ter essa comunhão, em repartir também aquilo que é nosso e também participar nas orações uns pelos outros. Estamos num tempo em que nós precisamos orar mais e ouvir menos notícias. Nós precisamos orar mais e reclamar menos. Nós precisamos buscar mais a Deus, a favor de nós mesmos, mas principalmente a favor daqueles que estão sofrendo hoje. O ponto 3 diz o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção. É ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, nós não temos uma opção, nós temos aqui uma ordem a cumprir. Para a edificação e o crescimento espiritual da igreja, cada um, como discípulo de Cristo, precisa fazer novos discípulos, precisa cumprir o ID de Cristo. O crescimento espiritual é o ponto 1. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Então elas precisam aprender. É como aquele que está começando uma nova vida. Ele começa do zero. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a necessidade de que aquele que vem a Cristo, ela precisa ser discipulada, ou seja, ela vai aprender a viver essa nova vida, uma vida diferente agora, uma vida com Cristo. E passam a viver agora nova experiência. Em Romanos capítulo 6 e versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma nova vida agora com Cristo transformada. Não aquela vida antiga, não aquela vida cheia de pecado, não aquela vida de qualquer maneira, mas agora uma nova vida com Cristo. Elas precisam ser ensinadas para que seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. E é necessário para todo aquele que é discípulo de Cristo. No ponto 2, nós temos o crescimento numérico. O processo discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, como está registrado em Atos, capítulo 9 e versículo 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Assim elas cresciam em número, em quantidade. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, formando novos obreiros, ensinando para que eles pudessem fazer novos discípulos. Como está registrado em Atos capítulo 18, versículo 22 e 23, diz assim: chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém
e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente para a província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, ele foi ali fazendo novos discípulos, ensinando para que eles pudessem concluir esse ide de Cristo e assim a tarefa pudesse ser feita. Aquilo que Cristo ordenou a Paulo, ordenou também aos apóstolos, que pudesse seguir avante, dando origem ao crescimento numérico da igreja. O exemplo da igreja de Antioquia, da Síria, o público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa, como está registrado em Atos, capítulo 11 e versículo 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas. Então, fazer discípulos é fazer novos seguidores de Cristo, não aqueles apenas que vão frequentar a igreja, mas aqueles que vão viver de acordo com a vontade de Cristo, de acordo com a sua palavra, e estejam dispostos também a fazer novos discípulos. Vamos à nossa conclusão. Deus tem um interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja, para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, nós não temos outros valores melhores que possam ajudar a nós e também a nossa sociedade que esteja fora da palavra de Deus. Todos os que tentaram falharam, mas dentro da palavra de Deus nós temos princípios que vão nortear a nossa vida emocional, social, a nossa vida espiritual e vai nos fazer cada vez pessoas melhores, porque nós nos tornamos parecidos, imitadores de Cristo. Assim como Paulo disse que ele era um imitador de Cristo. Nós precisamos também ser imitadores de Cristo, aqueles que vão procurar viver aquilo que Cristo pregou, aquilo que Cristo trouxe até a nós através da sua palavra. Um dia Deus olhou do céu e concluiu que com o tempo o homem se perderá. Era preciso o maior dos sacrifícios pelo resgate. Não havia outra maneira. Alguém perfeito tinha que pagar o preço para anular da terra toda a maldição. Comprar com sangue as mãos do inimigo, trazer para Deus a sua criação. Então Deus disse: tem que ser alguém que tenha muita fé. Nesse momento
Abraão ficou de pé. Deus disse não. No grande livro está escrito: você temeu e mentiu pro rei do Egito. E outra vez Deus disse: quem será que eu posso mandar? Então Jacó veio ao Senhor se apresentar. E pra Jacó Deus também disse não. Mentiu pra Isaac e roubou seu irmão. E Deus falou: ele terá que ser libertador. Na mesma hora Moisés se levantou. Deus disse não. Você me desobedeceu. Mandei tocar a rocha e você bateu. Então Jesus apareceu e disse: Pai, eu vou descer. Não há ninguém melhor que eu, pois faço parte de você. Em mim não há corrupção, só a verdade, a paz, o amor. Trarei a sua criação de volta à casa do Senhor. E Deus falou: ele terá que ser libertador. Na mesma hora Moisés se levantou. Deus disse não. Você me desobedeceu. Mandei tocar na rocha e você bateu.